o day after de Ramagem e Bolsonaro. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas, amigos? Estamos aí, terminando uma semana, né? Uma semana que falamos muito dele, Jair Bolsonaro. E não é à toa que a gente fala de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro, além de ser um ex-presidente da República, é um importante líder político brasileiro. Nós temos hoje um governo que é liderado pelo presidente Lula, que chegou ao poder com a diferença de apenas 1% dos votos dos eleitores. E, obviamente, Bolsonaro não saiu da política e, ainda que esteja inelegível, continua dando as cartas, em muitos lugares, inclusive no seu partido, que é o poderoso PL. E não é à toa que Jair Bolsonaro volta à nossa pauta hoje, porque ele não sai da mídia. Jair Bolsonaro, após a revelação dos trechos da reunião à vida em 2020, no Palácio do Planalto, ele, então presidente da República, junto com o chefe do GSI, o general Heleno, e o presidente da ABIN, justamente Alexandre Ramagem, deputado federal atualmente e candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, ontem tivemos o resultado deste impacto. Ou não há resultado do impacto. O mais impressionante é que o fato em si, dito até pela Polícia Federal, Rodolfo, as fontes dizem que o que tem com relação a este episódio talvez se torne o inquérito mais grave contra o ex-presidente da República. Supere inclusive a questão das joias, a questão das vacinas e até o 8 de janeiro. Apesar desta gravidade, apesar do que foi revelado, apesar de claramente o trecho mostrar que se não houve o uso da máquina, houve-se a intenção de usá-la, apesar de tudo isso, Jair Bolsonaro segue feliz e tranquilo com seu candidato à Prefeitura do Rio, não é isso, Rodolfo? Assim, a estratégia clara ali foi tentar, ao máximo possível, ignorar esses fatos e demonstrar ali uma aproximação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o candidato do PL no Rio, o deputado Alexandre Ramagem. Há uma avaliação, inclusive, ali dentro do PL, Alexandre, que é possível se tirar algum proveito disso, quer dizer, as gravações mostraram proximidade entre os dois. Então o eleitor do Rio, que ainda não tinha fechado a ideia de que o Ramagem é próximo do Bolsonaro, com essa história agora teria fechado. Enfim, são coisas interessantes, complexas do chamado imaginário das pessoas. Então, nessa linha, os dois estiveram juntos lá, nada falaram, ou muito pouco falaram sobre o inquérito da Polícia Federal e se abraçaram, se mostraram juntos, ambos ali com camisas da seleção brasileira, enfim, tocando a vida ali política adiante. Você falou no início, e eu acho que é bom a gente pontuar um pouco, sobre essa coisa da importância do Bolsonaro no jogo político, mesmo ele não sendo candidato nem agora nas eleições municipais e muito provavelmente nem em 2026, porque ele está inelegível. Mas ele ainda é uma peça fundamental desse jogo. Tanto que começou a acontecer, ontem se viu isso várias vezes durante esse ato que houve lá no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, onde os dois estiveram juntos, a seguinte frase sendo repetida lá: 2024 é 2026. Ou seja, o que é preciso agora construir o caminho, pavimentar o caminho para 2026. E aí, nesse sentido, Bolsonaro é uma peça fundamental na avaliação do PL. Agora, independentemente, é bom a gente dizer isso, independentemente de ação da Polícia Federal, de Ramagem ter deposto ali antes, na véspera do ato e tal, a Polícia Federal, independentemente disso tudo, esse caminho, pelo menos ali no Rio, parece que está difícil de construir. A última pesquisa do Datafolha, que mostra ali o prefeito Eduardo Paes, que é apoiado pelo governo Lula, é do PSD, aliado do governo Lula, tem 53% das intenções de voto. O Alexandre Ramagem aparece só em terceiro, atrás do deputado Tarcísio Mota, do PSOL. O Tarcísio Mota tem 9%, ele 7%. Então, independentemente de tudo isso, mesmo antes disso,
Ramagem já não andava bem naquela eleição lá. Mas olha que interessante a gente analisar. Quem era Ramagem até pouco tempo atrás? Um delegado da Polícia Federal, um homem de carreira pública, mas não era conhecido do mundo político. Se elegeu deputado federal, claro, graças ao Bolsonaro, ao bolsonarismo. Agora é candidato da segunda mais importante capital do Brasil e aparece em terceiro lugar, ou seja, no mínimo, vira a terceira força política do Rio de Janeiro. Porque quando a gente fala de Eduardo Paes foi tudo, praticamente. Um deputado de carreira, um prefeito de outras épocas, numa história marcada no Rio de Janeiro. O mesmo Tarcísio, ele foi um vereador e é um homem que tem na linha da esquerda e essa parte mais chamada de esquerda radical um apoio muito grande. Mas quem era Ramagem até pouco tempo atrás? E hoje já desponta como uma força política. Portanto, o bolsonarismo, eles estão colocando, ainda que não vitoriosos, a sua identidade, a sua marca em vários lugares do Brasil. É muito nessa linha que você está dizendo. Ou seja, independente de ganhar a eleição ou não ganhar a eleição, eles estão criando lideranças políticas regionais para trabalhar em 2026. Sem dúvida, né? Agora, é claro que mais importante, mais fundamental, é tentar obter as vitórias. E aí é que realmente, nesse caso, houve ali dentro do PL, diante dessas coisas todas, até algumas discussões no sentido de se talvez trocar o candidato. Por quê? Porque primeiro, enfim, tem toda uma discussão sobre como é que foi feita essa gravação. A primeira versão de que o Bolsonaro não sabia e teria ficado, inclusive, irritado de saber que havia essa gravação. Muito irritado. E que então poderia romper ali com Ramagem. Depois aí surge mais recentemente uma outra versão dita pelo próprio Alexandre Ramagem de que não, que o Bolsonaro sabia que a reunião estava sendo gravada porque haveria a possibilidade ali de uma das duas advogadas ser uma infiltrada do ex-governador Wilson Witzel e ali se daria um flagrante. Bom, nada disso ali aconteceu na reunião. A única pessoa que falou de Wilson Witzel na reunião foi o próprio Bolsonaro. As advogadas não falaram, inclusive quando ele falou demonstraram surpresa. Então, é uma história um tanto quanto estranha pelo que se revela ali da gravação. Mas, enfim, sabia ou não sabia. O fato é que se discutiu mesmo essa possibilidade de uma eventual troca do Ramagem pelo ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que hoje também é deputado. Né? No final das contas, acabaram resolvendo não trocar, a Ramagem segue, houve esse ato e tal, e Bolsonaro, então, cola no Ramagem e tenta esquecer toda essa história, deixar toda essa história da gravação fora do ato político. É isso. E como estamos falando de eleição, Rodolfo Flávio, vamos aproveitar o finalzinho do nosso conteúdo para anunciar para a nossa audiência que a gente está preparando para eles, porque, afinal de contas, Brasília entrou de fato nessa semana no que a gente chama de calmaria. Calmaria nervosa, porque a capital federal, quando está muito calma, a gente tem que ficar mais atento do que de normal. Mas, enfim, os fatos cotidianos, as informações políticas tendem a sair da capital federal e a gente vai justamente fazer essa migração. Nós vamos para os estados. Nós vamos começar a fazer um levantamento aonde já existem candidatos definidos ou pelo menos pesquisas feitas com relação às eleições municipais. Sabemos que a nossa audiência não está restrita a Brasília, temos, graças a Deus, um público em todo o país e até fora dele. Então vamos fazer uma sequência, aproveitando esse período de recesso parlamentar, sobre como está o quadro da disputa eleitoral nas principais capitais do país e assim esperamos contribuir também com a nossa audiência nesse conhecimento, né, Rodolfo? É isso aí, a gente vai trazer um pouco desse mapa aí para vocês, analisar juntos aí como é que estão essas eleições aí nas capitais do país. E daqui encerramos esta semana agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente, deixando aquele convite de sempre. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Um excelente fim de semana para todo mundo. Obrigado e até segunda-feira.